Amigos, eu preciso ter uma conversa séria com vocês. Quem lhes fala é um jornalista que atuou em quase todas as redes de televisão no Brasil. TV Excelsior, TV Tupi, TV Bandeirantes, TV Gazeta e SBT, ok? Na maioria eu fui editor-chefe, apresentei programas como Pinga Fogo, etc. Tá? Eu estou dizendo isso porque o que eu vou falar são fatos que ocorreram nessa minha trajetória. Eu conheci Lacerda, conheci Getúlio, conheci Juscelino Kubitschek, conheci Collor, que eu digo, fiz entrevistas com ele. Conheci o líder sindical Lula. Enfim, conheci também o Jair. Não tive muita aproximação com ele, porque eu já estava de saída de minha atividade, certo? Mas convivi com Carlos Lacerda, que era um homem de direita, um cara inteligentíssimo, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, enfim, Jânio Quadros, toda essa gente. Eu estou dizendo isso para vocês porque de tudo o que se passou comigo na minha carreira de jornalista, a coisa mais dolorosa foram os 20 anos de ditadura. A ditadura não ajuda a ninguém. Sofre o pobre, sofre o intermediário, só aquela turma, aquela curriola que está próxima é que, se andar na linha com eles, não sofre, até ganha. Mas a maioria perde. E perde a democracia. Perde o direito de ir e vir. Perde o direito de se manifestar. E nós estamos vivendo, amigos, presta atenção, pelo amor de Deus. Nessa época, sofremos, como jornalistas, fomos perseguidos. Assassinaram o Vladimir Herzog. Eu tenho um amigo, Martim Leal Campos, que foi torturado, e ele disse isso aqui, numa outra entrevista que fiz com ele. A Melinha foi torturada. Muita gente é torturada. Os aviões jogavam pessoas vivas no mar e morreram. Centenas de pessoas, milhares talvez de pessoas, foram assassinadas pela ditadura. Por quê? Porque na ditadura, quem manda é o ditador. Ele faz, desfaz, refaz e pouco importa o que a sua opinião. Sua opinião não vale nada. A justiça não vale nada, a justiça é ele. Eu vi amigos sendo assassinados a 50 Márcio Toledo, assassinado a 50 metros de mim, ali perto da Alameda Santos. Eu vi muito. O Martim foi torturado, a esposa dele foi torturada na frente dele, no DOI-CODE. Então, ditadura é uma coisa terrivelmente perigosa. Muito bem. Nós estamos com um governo que tem todas as características arbitrárias de alguém que quer esse espaço. Alguém que defendeu o ultrabrilhante, um grande torturador, uma figura nefasta e dolorosa. Pois bem, no dia 21 de agosto de 2001, o então deputado Jair Bolsonaro, num evento na Câmara Federal, eu estou falando, não é fake, são fatos verídicos, você pode confirmar, ele teve um encontro com o Marcos Camacho, que nada mais é do que o Marcola, o grande chefe do PCC, ok? Facção criminosa. Mas o Marcola era uma figura, e é uma figura inteligente. Ele tem lampejos de inteligência, sim, mas que os criminosos, o Hitler também era inteligente, mas é bom. O Mussolini também é inteligente, é bom. O Putin é inteligente, é bom. Não, porque quando a inteligência está a serviço do mal,
É péssimo. Agora, pior de tudo é quando o Stalin era inteligente, mas não servia também. Mas o pior de tudo é quando o cara não é inteligente, é incompetente e quer ser ditador. No dia 21 de agosto de 2001, o então deputado Jair Bolsonaro se encontrou num evento na Câmara com o Marcos Camacho, o Marcola, ok? Uma conversa onde se sobressaiu a figura do criminoso, que era mais inteligente que ele, naturalmente. Isso não é nenhuma vantagem, porque qualquer um é melhor do que ele. Muito bem, nesse dia eu vou ler exatamente o que ele disse e vocês podem ir no Google que vocês vão confirmar isso. Eu não vou colocar aqui, mas vou dizer o que ele disse. Ele disse, no dia, estavam falando sobre problemas, pena de morte, essas questões todas, tá? Aí ele disse para o Marcola, no dia em que eu for ditador desse país, eu resolverei esses problemas todos. E disse mais, democraticamente não dá. Ou seja, o que é isso? É o desejo de um cara de ser ditador. Pois bem, nesse instante, nessas eleições, ele não fez outra coisa senão ameaçar a democracia, ameaçar as instituições democráticas, pedir a ditadura. E algumas figuras, alguns imbecis ainda o apoiam nisso, porque eles não sabem o que é uma ditadura, não sabem. Então, mas ele deseja, e ele fez isso antes do primeiro turno, ele ameaçou muitas vezes, até tentando mostrar que o exército está... Não acredito, porque o exército não iria se aventurar outra vez, ele se aventurou em 64 e foi uma desgraça para a corporação, para o exército. O exército, a função do exército não é fazer golpe, não é planejar ou ajudar golpistas. Sua missão é outra. Pois bem, muito bem, mas ele quer, quer. O filho disse que com um tanque, não sei o quê, que fecha o STF. Fechar o quê? E o plano dele é esse. Não pensa você, se ele ganhar as eleições, ele partirá para uma dinastia Bolsonaro no poder. E o Brasil vai desaparecer do mapa enquanto nação. O mundo não respeita este cara. Eu estou falando isso porque eu tenho uma conversa muito grande na Europa com as pessoas. Todos eles acham que o Brasil é governado por uma pessoa incompetente, ignorante, prepotente, arbitrária e quer ser ditador. Ele quer ser ditador. Se ele ganhar essas eleições, ele vai partir para ser ditador e continuar no poder. E se ele continuar, você que pensa que você vai ganhar com isso, você que é pobre, vai apanhar muito. Você vai apanhar de soldado na esquina. Se hoje a polícia bate, na ditadura bate muito mais. Você não imagina o que é isso. Então eu estou falando com você, olhando nos seus olhos, para dizer que ditadura não ajuda a ninguém. Nem a você, que acha que ele é o mito, é isso, é aquilo, aquilo. Não, o que ele quer é ser ditador. O que ele quer é ganhar essas eleições de qualquer maneira, para a partir daí criar um clima, criar uma ditadura. Sim, como é na Venezuela, como é em países com os quais a gente não pode concordar, com um tipo de governo que a gente não pode concordar. Não cabe isso. Ainda bem que, lamentavelmente, na minha opinião, mas a gente tem que aceitar, os Estados Unidos já declararam que se ele tentar fazer isso, os Estados Unidos romperão relações diplomáticas e comerciais com o Brasil. Mas veja bem, não é só os Estados Unidos. Se isso acontecer, a França também vai romper relações comerciais. A Alemanha também vai romper relações comerciais. Ainda não se manifestou a China, certo? Mas os países, os grandes países, as grandes democracias, com certeza não vão concordar com esse tipo de governo. Porque é um governo que atrapalha não apenas o Brasil, o brasileiro,
atrapalha o meio ambiente, destruindo mato, destruindo florestas, desmatando, vendendo soja, plantando soja, quando o Brasil sempre foi um grande país agricultor. Nós podíamos agora estar exportando feijão, arroz, tudo, mas não podemos, porque nós temos um governo incompetente. Então, amigos, preste atenção. Reflita, pense bem. Não há razão para você aceitar um comportamento que vai ser prejudicial a você. Você é pobre. Você só consegue se reerguer com este cara que foi pobre também e sabe o que é ser pobre. Esse cara que tirou 40 milhões de pobres da linha da miséria que estava ali e os trouxe para cima. Com esse cara que deu universidades para filhos de empregadas domésticas, para filhos de operários, certo? É esse. Isto sim é um comportamento correto. E eu sei que o Lula hoje, quando você fala Lula é comunista, é mentira. Não é. Nunca foi. Nunca foi. Ele é um cara com pensamento, certo? Social. Ele olha para o social, porque ele veio lá de baixo do porão. Mas dizer não é comunista conversa. São os idiotas que falam que até o Papa é comunista, que o Alexandre de Moraes é comunista. Essa é uma forma imbecil de se resolver problemas seus. O Lula é um cara, eu diria, um cara de centro com tendências sociais, socialistas, um cara que pensa no pobre, que pensa na miséria, que pensa na oportunidade que você tem que ter para seus filhos na escola, entendeu? Então, amigos, prestem atenção. Este cara que disse para Marcola, em 2001, no dia aqui, certo? 21 de agosto, às 17 horas na Câmara, disse, no dia em que eu for ditador, é porque já desde aquela época o sonho dele era ser ditador. E se ele for ditador, esqueçam o Brasil. Mas eu confio plenamente na capacidade, no raciocínio de vocês. Eu sei que vocês foram beneficiados, tá? Tudo benefício feito porque ele quer ganhar a eleição para depois destruir tudo, certo? Mas vocês recebam seus auxílios, mas votem. Não votem nesse homem. Não votem. Não votem. Porque vocês vão se arrepender amargamente. Vocês já viram o que aconteceu nesses 3 anos. Agora, o que ele quer fazer? O próprio ministro da Fazenda já falou em segurar, em brecar aumento de salário mínimo. Meu Deus do céu, será que vocês não raciocinam? E também para os aposentados, ele quer destruir a vida de velhos aposentados. Porque ele não quer que, vai brecar, segurar, não deixar crescer os salários de acordo com a inflação. Vocês estão vendo que essa questão da gasolina foi feita exatamente de forma apenas para tentar enganar vocês, porque a gasolina já está subindo outra vez, certo? Porque o Brasil poderia estar, sim, com a sua gasolina, fornecendo sua gasolina a preços de Brasil, mas não pode. Não pode. Não pode porque ele conseguiu destruir tudo. Vendeu o que podia e venderá mais. Então, voltando. Não queiram ditadura. Vocês não sabem como é ruim, como é doloroso. Então, pensem bem. Na hora de votar, agora, você pense na comida que falta para você, na dificuldade que falta para você para viajar, na dificuldade para você, para seus filhos estudarem. Essas são as consequências de um governo que já é arbitrário. Mas se ele virar ditador, será a pior ditadura dos últimos 100 anos no Brasil. Aliás, o Brasil não teve 100 anos de ditadura, mas teve 50 e tantos, que, com Getúlio, depois de Getúlio, de 64. Depois de 64, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade muito grande. Então, veja, é um apelo que eu faço a vocês,
negros, nordestinos, pobres, mulheres, LGTB. Vocês estão sendo perseguidos por ele. Vocês não podem pensar em colocar esse cara de volta, porque vocês todos vão sofrer muito. Só ganha ele e a sua porriola. Brasil, 30 de outubro, eleições. Vamos com fé, vamos com segurança e com vontade de fazer com que o Brasil volte a sorrir e volte a ser uma economia respeitada no mundo inteiro. Não esse país que está sendo hoje detratado por todas as comunidades internacionais, exatamente por causa dessa figura que vomita monstruosidades contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Tenho dito. Um grande abraço. Meu amigo, confio em vocês.